Fala, meus amigos, vamos falar de chamado genérico. Deixa o teu suporte no escuro. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 ajustes simples nos chamados que vão reduzir a fila no teu suporte, porque o chamado genérico faz o time trabalhar no escuro, isso vira demora, retrabalho, fila acumulada. Então, neste vídeo você vai ver 3 dicas, mais uma dica extra bônus que vai te ajudar muito o indicador. Bora lá para o conteúdo. Bom, eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real da pequena e média empresa de software, e eu quero começar falando para você das consequências de um chamado genérico, para depois te dar as 3 dicas. Quando você tem chamados genéricos no teu atendimento, no teu suporte, você tem ali mais perguntas, né? Mais tempo de atendimento, ou seja, uma fila maior, um cliente frustrado, é mais estresse, é mais cobrança, é retrabalho, ou seja, todos perdem. Então, quando você tem esse chamado genérico, ele é um tiro no pé do seu suporte, do seu atendimento, na satisfação do seu cliente. Então vamos lá para a primeira dica da vida real. Quem está ali no dia a dia da pequena e média empresa de software, seja uma software house ou uma startup. Anota isso aqui é bem importante, pega papel e caneta. Primeira dica é sobre campos mínimos obrigatórios. E aqui tem um erro que muitos cometem, tá? Então defina quais são os campos mínimos obrigatórios que fazem sentido para a tua realidade. Então, esses campos devem responder algumas perguntas básicas. O que aconteceu, onde aconteceu, quem foi impactado, qual é o impacto, quando aconteceu e se existe alguma evidência. Então, você vai olhar isso aqui, discutir com o teu time e ver o que faz sentido. E qual que é o objetivo disso? É evitar que o atendimento comece no escuro. Então não adianta preencher poucos itens, poucos campos e o chamado demorar uma eternidade e frustrar o cliente. Então discuta o que é mínimo. E aí algumas dicas direto da vida real de quem está no dia a dia da empresa de software. Qual é o teu produto? Qual é a funcionalidade? Ou seja, pode ser um dos campos que já pode vir previamente preenchido ali, né? E são justamente isso. Alguns campos podem ser previamente preenchidos, por exemplo, funcionalidade, quem é o usuário e outras informações. Então, você tem que facilitar a vida do teu usuário. Outro campo que é crucial é o tipo de chamado. É um erro? É uma dúvida? É uma solicitação? Então, esses campos vão ajudar você a tabular dados e fazer análises. Então, esses campos mínimos, eles não são burocracia, eles são inteligência analítica para você atender melhor o teu cliente. Anota isso aí. Uma outra coisa que é muito importante também, e eu vejo isso no dia a dia, tanto da pequena e média software house quanto da startup, é você traduzir o relato do teu cliente, ou seja, obter a informação, extrair e colocar isso de uma forma organizada, simples e clara e legível na tua ferramenta de suporte. Isso é muito importante. Você treinar a sua equipe de suporte para que ele consiga extrair do cliente o problema com clareza. Isso vai agilizar muito. E uma outra questão que poucas empresas fazem é a revisão periódica dos campos mínimos obrigatórios, ou seja, você vai estar ali discutindo com o teu time de suporte o que faz sentido e o que não faz sentido, porque o objetivo não é burocratizar, é atender melhor o seu cliente, e informações genéricas ou incompletas geram o caos, como você viu. Vamos lá para a segunda dica, é ter evidências, né? É coletar, ou seja, ter logs, prints, relatório, arquivos, um vídeo curto, ou seja, qual é o conjunto de informações que evidenciam o problema. Então nós estamos falando de mensagem de erro, de log, de prints, ou qualquer informação que vai ajudar a acelerar, né? Ou seja, sem uma evidência, o suporte vira investigação no escuro. É exatamente isso que você precisa entender. Então, os teus atendentes estão treinados, os teus clientes estão cientes que ao enviar essas informações vai acelerar o tempo de atendimento. Isso é muito importante. E aí, uma dica importante. A coleta de evidência tem que ser facilitada. O teu processo, o teu sistema tem que facilitar a coleta dessas evidências. Por exemplo, com um envio automático, identificando a versão, o usuário, a data, a funcionalidade, já colocando print, já colocando mensagem, já colocando log, ou seja,
essa facilitação, teu próprio sistema facilitar o envio. Isso vai facilitar para o teu cliente, para o usuário e para o teu próprio suporte. Fica aí uma dica bacana também. E o atendente poderia ter acesso a esses dados automáticos de maneira muito simples também. Eu ainda vejo muito no dia a dia envios manuais com arquivos, dificuldade de localizar arquivo, mensagens confusas, ou seja, o sistema e o processo de trabalho que você está usando hoje dificulta a vida do cliente, do teu próprio suporte. Então, não é só coletar as evidências, é facilitar esta coleta. Uma outra dica de quem está no dia a dia, na vida real da empresa de software. Vamos para a terceira dica aqui, diante da vida real. E tem ainda uma dica bônus, uma dica extra. E todas essas dicas são desenhadas e pensadas para serem aplicadas para ajudar o teu suporte aí e os demais times. Vamos lá. Dica número 3 muitas vezes o cliente não sabe como descrever um chamado, até o teu suporte. Então, olha a diferença entre um sistema travando, quer dizer nada, coisa nenhuma, para você ter um exemplo do mesmo chamado descrito numa linguagem clara, didática e simples. Olha, ao abrir o módulo financeiro, o sistema trava após clicar em gerar boleto. O problema ocorreu hoje às 10 horas com o usuário João da empresa X. Olha a clareza, olha a simplicidade. Aqui diz nada com coisa nenhuma e aqui está dizendo o quê? Claro, estou trazendo a informação relevante. O que aconteceu, quando aconteceu, colocando o print, ou seja, eu estou facilitando a vida de quem vai me atender, mas eu também, se eu explicar isso para o meu cliente, mostrar para ele que com mais informações eu consigo atender ele melhor e mais rápido. Todo cliente quer ser atendido melhor e mais rápido. Então, de novo, é muito importante educar o cliente e o usuário para antes de somente cobrar. E aí, alguns pontos aqui que eu queria trazer para você. Capacite frequentemente a sua equipe de suporte. Então, faça uma análise periódica das dúvidas, dos chamados, né? E aí você vai estar capacitando frequentemente a sua equipe. Isso faz parte do trabalho. Capacitar, treinamento frequente. Capacitar também os seus clientes. Você pode fazer desde treinamentos ou lives, ou produção de conteúdo, ou e-mail, ou newsletter, para ajudar ali, por exemplo, uma newsletter que mostra as 3 maiores dúvidas dos clientes, como resolver. Ou seja, você precisa periodicamente executar o trabalho e melhorar o trabalho. Mantenha uma base de conhecimento atualizada e organizada. E hoje, com uma inteligência artificial, faz muito sentido utilizar uma inteligência artificial onde você coloca os problemas e a solução ali e o teu usuário conversa com o chat, né? Ou seja, resposta rápida, isso diminui o volume de chamado. O próprio sistema pode ajudar o cliente capturando as informações e buscando as informações ali e trazendo bons exemplos de preenchimento na própria base de conhecimento. Ou seja, você vai melhorando o teu produto, né? Melhorando o teu produto. Às vezes tem uma tela que está gerando muito chamado porque tem muita dúvida. Você vai melhorar o produto, melhorar aquela tela para que não tenha mais dúvida, mudando uma mensagem, alterando um fluxo, organizando melhor as informações. E a mesma coisa, periodicamente, você tem que melhorar os teus processos. Parece um detalhe bobo, mas isso é muito importante. E eu quero trazer agora uma dica extra poderosa de aplicação imediata. Tudo que eu trouxe aqui é de aplicação imediata. Como eu sei disso? Porque eu estou no dia a dia, na operação, no desenvolvimento, no suporte, na implantação da pequena e média empresa de software, vida real, né? E tudo isso ainda pode ser acelerado com inteligência artificial. Nem estou falando disso aqui, mas poderia. E um indicador que você pode usar para começar, a quarta dica, é um percentual de chamados que estão incompletos, que estão genéricos. É fácil de você obter isso, né? Você pega ali o total de chamados, o que está incompleto e você tem um percentual. Ou seja, uma forma simples, clara, rápida para você começar agora, como as dicas que eu trouxe, para começar a medir se as orientações, se os campos mínimos estão produzindo o resultado que você queria. Então você viu nesse vídeo 4 dicas para melhorar campos mínimos, evidenciar evidências para reduzir tentativa e erro, né? Exemplos de bons chamados e uma dica extra, um indicador simples e poderoso para começar a medir a efetividade dessas ações. Então vamos lá melhorar o nosso suporte, melhorar a satisfação do cliente. Um grande abraço, valeu e até a próxima.